Olá, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para qualquer momento que você for escutar esse vídeo. Às vezes demora um pouquinho para eu conversar aqui um pouco com você, principalmente para as pessoas que participaram da enquete que eu fiz a semana passada no Instagram, onde eu coloquei lá um dos aspectos em relação a dores, se o quanto que você tem dor no corpo, há quanto tempo, em que região. Algumas pessoas também mencionaram o local, né, aonde está sentindo dor e aonde, por quanto tempo essa dor ela se manifesta. Bom, dentro desse conceito integrativo e antigamente holístico, né? Hoje se fala bastante do integrativo. Por quê? Porque cada fator ele está interligado com várias questões. Então, tudo tem uma causa e naturalmente um efeito, e a gente necessita conciliar todas essas possíveis causas e que sempre vão estar atreladas com o aspecto emocional. Por isso que faz pelo menos 20 anos que eu estudo todo esse processo. Já estudava antes disso, mas com um pouco mais de afinco, faz uns 20 anos, até mesmo porque fui uma pessoa que tive muita dor no corpo, né? E as pessoas até na época diziam para mim, né? Falei, como você, uma que foi atleta, e mesmo quando eu era atleta de saltos ornamentais e na minha trajetória da faculdade de educação física, por ser educadora física, as pessoas, muitas, não era uma só, me diziam assim, como que você, uma atleta, tem dor no corpo, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que o primeiro ser que vai ter dores, e dores profundas até por conta de lesão e por usar demais o corpo, são os atletas, são as pessoas que praticam não atividade física, já é um treinamento especializado para uma modalidade específica em nível esportivo, né? Muitas pessoas hoje treinam musculação, enfim, hoje também teve na moda ou ainda se usa. Teve na moda, eu coloco como moda o que as pessoas às vezes acabam exagerando e aí que causa os transtornos maiores, né? Isso não só na minha profissão como educadora física, mas como terapeuta também, em todas as áreas, tudo que é em excesso, tudo que se coloca muita propaganda, o que vira moda, acaba saindo da essência, né? Saindo da base de segurança, e aí, às vezes até por falta de conhecimento do profissional, porque isso acontece, né? Eu estou em constante conversando com as pessoas até em termos de questões de tratamento médico, e às vezes você percebe que as condutas não são muito bem. Só a gente estudar um pouquinho, a gente entende que a conduta poderia ser diferente, né? Então, isso só estou dizendo isso porque chegou há pouco uma informação, né? E o quanto que é importante um profissional ele se aprofundar, né? Ter uma visão abrangente para poder melhor direcionar a pessoa que o procura. Então, um médico, né, que cuida da saúde é de suma importância que tenha um grau de conhecimento bem ampliado. Em todas as áreas, a gente tem que continuar estudando, né? Porque coisas novas vão chegando, muitos estudos vão sendo feitos, e esses estudos vêm até pelos relatos das pessoas, os sintomas, as reações de tudo que está ao nosso entorno. E aí a gente envolve isso em todos os âmbitos. Quando a gente fala de dor, eu sempre trago primeiro pelo aspecto metafísico, o que diz a linguagem do corpo para as questões relacionadas à dor. As tendinites, todos os ites, né? Porque tudo que leva sufixo, enfim, o que vem na frente, né? Tudo que termina com it, vamos melhor dizendo, para não falar bobagem, né? Faz parte dentro deste campo da inflamação. E se a gente parar para pensar nas palavras, né, que envolvem a dor, inflamação, quando ele fala assim, tal pessoa está inflamada,
Então, se a gente traz isso para um aspecto emocional, uma pessoa inflamada, o que significa? Significa uma pessoa com raiva, né? Uma pessoa que está à flor, com os nervos à flor da pele. Então, olha só, nervos à flor da pele, né? Tem o sistema nervoso central aí que comanda, né? Dá o comando para tudo. Aí tem o sistema nervoso autônomo, né? Toda aquela questão do simpático, parasimpático, né? O nervo vago e todas essas coisas, que é toda a transmissão que a gente tem, aonde entra com o campo mental, emocional, e aonde, se a gente vai pelo emocional, a gente perde o controle, né? E o excesso de mental também, em determinada situação, ele também gera danos, né? Então, todo it, tudo que é it, tudo que é inflamação e que gera dor, tem um contexto de raiva por trás de tudo isso. Ira, né? It, ira, né? Então, o que pode estar causando isso? Então, dentro da minha trajetória, dentro dos trabalhos que eu venho fazendo, e já estou iniciando os atendimentos mais específicos em relação a isso, porque tenho estudado bastante por mim mesma, né? Dentro do âmbito das alergias. Então, muitas pessoas, desde pequenininho, tiveram alergias, as rinites da vida, as bronquites alérgicas, né? Então, desde muito novinha, com 9 anos, quando eu comecei a desenvolver a bronquite, né? E que ficava com falta de ar, e tomava um medicamento lá que dava tremedeira, que fazia mal para o coração, tinha toda aquela coisa, né? As crises eram homéricas, né? E depois de um tempo também comecei a desenvolver rinite. Depois disso, os problemas de pele todo, de erupção na pele, de espinhas, de alergias. Aí, em dermatologista, ela dava alguma pomada que continha ácido e pela sensibilidade da minha pele ficava pior ainda, ao invés de curar aquela alergia, né, que não era psoríase, era um processo alérgico, né? Falava que era sujeira no sangue, né? Então, e que tem a ver isso, naturalmente altera todo o sistema imunológico, então a gente já liga esse sistema imunológico com os nossos intestinos, né? O meu e o de vocês, né? Então, por isso que hoje em dia se fala bastante um dos órgãos mais importantes, para não dizer o mais importante, que é o intestino, e o outro que é o fígado, né? Que é um grande filtro aí, todos os órgãos são muito importantes, porque nenhum deles trabalham sozinho, né? Mas dentro de todo o processo digestório que passa pelo estômago, o estômago só é a passagem, tem todo o processo de digestão, que isso ocorre, a absorção lá no intestino, e através do intestino isso é encaminhado para todas as vias do corpo, para nutrir os nossos corpos com as vitaminas, com os minerais, com todas as propriedades que o nosso corpo, as nossas células, os nossos órgãos necessitam para ter saúde, para eles funcionarem perfeitamente. E aí eu coloco sempre uma questão, né? Porque pela linguagem do corpo e pela metafísica, né? A gente menciona assim, não é o que é o de externo que vai interferir na gente. Eu concordo também com isso, mas desde que a gente tenha um emocional equilibrado. E aí eu faço a pergunta para você: qual pessoa nessa atual circunstância, principalmente agora no momento que a gente está vivendo, né? Nesses 3 últimos anos, mas assim, cada trajetória, a gente não vive essas coisas por acaso, porque faz parte do nosso processo evolutivo. A questão é como que a gente vem lidando com todas essas informações do externo, que reagem com o nosso interno, que interagem ainda com traumas, com uma série de questões que, conscientes, ou na maioria das vezes, porque a gente tem 95% de inconsciente, imagina a bagunça que não é isso, né? Então, tem os fatores endógenos, que são os fatores internos, e os externos. E a gente está trocando informações com o meio o tempo todo. Então, quando eu fiz a pergunta através dessa enquete, há quanto tem dores no corpo, há quanto tempo? Porque quando a gente mensura o tempo, você fala, bom, o que aconteceu? Vamos supor, alguém de repente colocou, eu tenho a dor lombar, faz 6 meses eu tenho essa dor, vamos colocar assim, né? Então, primeiro a dor há 6 meses, o que aconteceu dentro desses 6 meses, né? Antes de a dor se manifestar, vamos colocar assim, o que aconteceu, né? Que tipo de episódio você de repente, de experiência você vivenciou?
porque através da experiência de um ocorrido, isso tem uma reação em cadeia que se manifesta em dor, em alergias. Uma coisa está muito grudada na outra. Na verdade, todo o nosso corpo, os nossos sintomas, por isso que a gente tem que ver de uma forma abrangente. A gente tem que ter vários raciocínios, porque se a gente vai só pensar nisso clinicamente, logicamente a gente pode ajudar bastante, mas se a gente não trata a causa raiz disso em nível emocional, você pode ficar bem um tempo e depois de um tempo aquilo pode aparecer de novo ou não, porque depende de pessoa para pessoa. Então, dor é ira. Região lombar é a dificuldade que eu tenho de me dobrar para o outro. Aí quando eu falo de me dobrar para o outro, eu vou ser capacho dos outros, como é que eu vou aceitar um negócio desse que a pessoa fez comigo? Então, o se dobrar é compreender, ir além daquilo que você está recebendo, daquela experiência que você teve, que você não está aceitando, não está se dobrando para aquilo. Enquanto você não acolher aquilo, assimilar, acolher no sentido de querer ressignificar, olhar através o porquê que, vou colocar uma pessoa aí, por que tal pessoa fez aquilo comigo que eu não aceito, né? O que está por trás disso? Mesmo porque a gente não recebe nada por acaso. Tudo chega para nós como um processo de tratamento, de treinamento e de processo de cura. Então, eu hoje vejo todas as coisas que de repente vêm na minha direção como um desafio, eu não vejo como um desafio negativo, mas porque eu era a rainha das dores, eu era a vítima em todos os aspectos, né? Principalmente nisso, porque atrás da dor também tem um processo de carência afetiva. E que para uma pessoa que está vivenciando isso, como eu vivenciei, não aceita o primeiro momento falar, deixa de ser vítima, para de ser a coitadinha, o coitadinho. Eu estou falando de uma forma bem pejorativa, até me colocando como exemplo de como, quando eu vivia nesses aspectos, o que estava por trás daquilo, o que eu necessitava, era uma falta de acolhimento, era algo que eu procurava no externo e o meu inconsciente manifestava determinada coisa que eram as dores para eu ficar um tempo com dor e procurar ajuda, ter alguém para poder me cuidar, né? No sentido, nesse aspecto. Eu fui para fisioterapia, foi tudo muito bom, naturalmente. Todos nós necessitamos disso, é até um empurrão do universo, estou te ajudando a você manifestar isso para você compreender que você também é merecedora de cuidados, que você não que você tem que fazer a sua parte, mas também tem que doar, mas também merece receber. Então, dentro de isso é um contexto geral para todas as questões, em outro vídeo que eu vou gravar também, que já está com quase 15 minutos, né? Tudo a gente tem que encontrar o caminho do meio, né? Nesses aspectos todos. Então, em relação às dores, essa questão do equilíbrio das duas, do dar e receber, é o caminho do meio, né? Para todos nós, em todos os aspectos. Então, qualquer coisa que a gente manifeste no corpo, né? Eu vou falar sobre, de repente, intestino, em outro vídeo eu vou falar aqui só sobre dor. Então, assim, a dor de forma geral, pela linguagem do corpo, se eu tenho dor no ombro, se eu tenho dor no braço, se eu tenho dor na mão que é direita ou esquerda, né? Eu não vou aprofundar, senão o vídeo vai ficar muito grande. E também tem a correlação com os alimentos e as emoções, né? Então, hoje já se estuda, já se tem bastante, isso faz parte da medicina chinesa também. Eu, há anos atrás, também me consultei com um chinês, com ervas chinesas e tudo isso. A primeira coisa que ele tirou, que ele escreveu, tenho a receita até hoje aqui, isso tem uns 10 anos atrás, ou mais, 15 anos atrás, né? E ele escreveu assim, tira todos os industrializados, bolo pronto, bolachas recheadas, bolacha de tudo quanto é tipo, leite, derivados do leite. Na época ele não falou das farinhas, a não ser as coisas prontas, né? Das farinhas brancas, que a gente tem isso hoje, tudo está transformado e as combinações químicas de tudo isso tem causado grandes danos ao longo prazo, porque a gente vem consumindo coisas que a indústria alimentícia foi alterando
os grãos, então já não é mais nada muito integral, já é misturado, já é contaminado pelos agrotóxicos na terra, os metais pesados aí, a gente tem até o arroz, né, que tem arsênico, arroz branco, arroz integral, arroz orgânico, a gente tem que usar o arroz biodinâmico, que eu nem sabia da existência disso, então estudando, a gente vai vendo que tem possibilidades. Lógico que ainda não é muito acessível, mas as coisas vão chegando e o que a gente pode mudar muitas coisas mudando hábitos. Quando a gente muda hábitos pela alimentação, retirando, porque o primeiro processo aí é de retirada dos industrializados, do glúten e da lactose, né? Então não é a lactose que pela linguagem do corpo, quem tem intolerância ao leite, tem problema com a mãe, quem tem intolerância com glúten tem problemas com o pai, todos os homens porque é a referência do pai, e a lactose e a mãe, todas as mulheres como representação do foco primordial que é pai e mãe, como a gente tem como referência, e naturalmente avós, tudo que a gente traz dentro da ancestralidade, né? Mas a gente deve ir muito mais além disso. Então, isso é um assunto, é um tema que é bastante importante de a gente mensurar para falar, bom, se eu estou com problema com as questões inflamatórias, porque os dois são inflamatórios, tanto o glúten quanto a lactose, né? Porque se transformam em cola e dentro do processo de como isso é processado no nosso corpo, o que compõe o glúten, até tem um rapaz que ele dá curso de fermentação natural de pães, ele mostra o que é o glúten. Outro dia eu vi numa coisa no YouTube, ele mostrou, falei, gente, isso aqui é o glúten, é uma massa que parece uma cola. Então, o que acontece com isso? Isso gruda nas paredes do intestino e a gente começa a ter dificuldade de absorção de nutrientes e de uma série de coisas. Tem gente que tem mais facilidade em reter isso, outros demoram mais tempo para reter. Mas fatalmente, se a gente continuar com esse tipo de alimentação misturado e ampliado pelas nossas emoções, as nossas condutas, por isso que tem gente que tem intolerância prontamente, outras menos, porque depende do comportamento, do temperamento, de como cada pessoa está lidando com as situações. E aí que entra, ao meu ver, os alimentos em relação a isso. Então eu estou adorando estudar tudo isso, ainda estou em busca de materiais para ter mais fidedignamente aí a informação de cada item, para falar, bom, se eu tenho alergia a tal coisa, se eu estou tendo intolerância, né, em determinados alimentos, o que esse alimento está ligado ao quê? A que situação na minha vida? Então as pessoas dizem assim, eu não tenho intolerância a nada, não tenho alergia a nada, porque ainda não manifestou no corpo. Então, não significa que se eu não tenho alergias aparentes no corpo, manchas de pele, espinhas, psoríase, que eu não tenho inflamações ou processos de alergia, né? Processos alérgicos, que a gente coloca isso como processo inflamatório, onde a alergia entra. Mas excesso de peso, aumento da circunferência abdominal, prisão de ventre, dores articulares, e aí dentro de dores articulares tem as questões da pré-menopausa e da menopausa. Então entre os hormônios, e o que significa hormônio? Hormônio significa prontamente movimento. Então, se eu tenho dores articulares, significa já que os meus hormônios, eles estão sempre em movimento, mas está querendo me sinalizar que eu preciso me movimentar diferente, ou eu estou me movimentando de menos, ou eu estou me movimentando em excesso. Eu preciso mudar o curso deste movimento. Então, veja a amplitude do que eu estou trazendo para você. Então, tem muitas pessoas que responderam ali que não tem dores, às vezes até dores pontuais, né? Mas uma dor de barriga, uma dor de estômago, dores de cabeça, não só dores articulares, significa que tem algo aí. Dor, só lembrem disso, que dor é um processo inflamatório que por trás disso tem um campo de energia da ira, da raiva contida, e que se eu não vou dissipando isso através do exercício, através de uma alimentação mais regrada, retirando, né, os alimentos mais, até pela medicina indiana,
a gente estuda isso, quais são os alimentos que aumenta, né, pita, vata e todas essas coisas. Então, por exemplo, a minha característica principal é pita. Então, eu já tenho uma predisposição a ser um pouco mais enérgica, né? Então, eu preciso ter, através da alimentação, de exercício, de meditação e tudo isso, encontrando o meu caminho, o equilíbrio entre esses 3 doshas, por exemplo. Então, olha quanta coisa eu já trouxe aqui para você, né? Então, eu dei um exemplo, e de repente a gente pode depois, em outro vídeo, falar mais a respeito, quantas coisas a gente pode relacionar aí. Então, as mulheres, de forma geral, têm dores, né? Então, dor lombar é uma dor que 100% da população tem. Ah, é porque é desgaste. Ah, é por causa da idade. Sinto muito, mas isso tudo já está virando falácia, porque tudo pode ser transformado, só vai ser transformado a partir do momento que a gente se trabalhar integralmente. Eu estou tendo dor, o que aconteceu, há quanto tempo eu estou com essa dor, né? Fiz tal coisa, tive um mau jeito, por que eu estava tão fragilizada, tão fragilizado, que não dá, o que aconteceu dias atrás para o meu corpo estar um pouco mais vulnerável e de repente eu travar minha coluna. Eu travei inúmeras vezes a coluna. Já tem mais de 10 anos que eu não sei o que é travar a coluna. E digo que todo o meu trabalho, antes de conhecer o que eu estou agora estudando e aprofundando, que é a saúde, a medicina integrativa, eu já fui me trabalhando pelo aspecto da linguagem do corpo. Então, as minhas alergias, a minha bronquite, rinite, se eu falar para você que eu não tenho mais, é muito, mas muito esporádico. E quando eu tenho uma crise de alergia, excesso de espirro, algo que não chega nem aos pés do que eu tinha, que inchava os olhos e tudo isso, foi por conta de administrar o meu temperamento. Em relação à raiva que eu tinha contida, a dificuldade de dizer não, porque está muito relacionado a isso, e como me relacionar com essas coisas do externo para impactar o mínimo possível. A partir do momento, dores de estômago, enfim, quando as pessoas falam que tinham esofagite, que tinha tudo, esses ites, eu sei muito bem porque vivenciei muitas coisas. E como eu me curei? Tomei omeprazol pra caramba, omeprazol, pantoprazol, graças a Deus me libertei de tudo isso, porque isso causa outras coisas, né? Mas até chegar ao ponto que eu tô hoje, desse reconhecimento de tudo isso, já tem mais de 10 anos também que eu já não tomo remédio para o estômago, não tenho, graças a Deus, mais dores. E se porventura às vezes sinalizar algo, você fala, opa, o que é que eu não estou digerindo bem? O que é que eu deixei passar aí e que de repente quis controlar e me pegou, e você fala, nossa, essa coisica de nada fez com que eu de repente somatizasse numa dor de estômago. Então é assim, é todo um treinamento, é todo um conhecimento que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, e por isso que eu venho aqui mencionando, vou colocar muito mais vídeos para você, para que você possa ampliar o olhar, né? Acompanhar tudo isso, e os cursos principalmente que eu vou começar a dar a partir do dia 16 de janeiro agora, vão tratar basicamente sobre tudo isso, né? Então, se te interessa também, é uma forma de você, são coisas, não sou médica, não vou prescrever nada que entra dentro da área médica, a não ser que como terapeuta, o que eu posso indicar, e se não, vai direcionar para um médico, principalmente médico integrativo, para poder ter uma visão ampla do seu caso de uma forma integrada, sem separar por partes, né? Então, é muito comum, a pessoa precisa de um otorrino e às vezes não está ligado com aquilo, está ligado com gastro, vamos supor, né? Um problema de garganta, que foi o meu caso também, tinha faringite, e de repente um dos médicos lá no fim dos tempos, né, de quando as últimas crises que eu tive de problema de voz, ele falou, você não tem esofagite, não tem refluxo não, vai procurar um gastro. Eu nunca tinha procurado porque eu não tinha dor de estômago também nessa época. Então, gente, nós estamos caminhando para um processo de uma visão mais integral em todos os aspectos. Então, quem não entrar nessa linha, quem não abrir, não ampliar o olhar para isso, parar de fechar conceito em determinadas coisas, todas elas são importantes, mas a gente tem que olhar para várias partes, porque cada caso é um caso.
Ah, eu tenho dor porque tenho desgaste, ah, eu tenho escoliose, eu também tenho um desvio, então qual é a chance de eu ter problemas, né? Então, só para eu fechar esse vídeo aqui, lá atrás, quando eu fui, a primeira ressonância magnética que eu fiz, eu tinha 20 e poucos anos, e que eu chorei muito, porque eu estava no auge, né? Estava começando a minha carreira como instrutora de Pilates, amando tudo aquilo, e porque eu tinha dores, trabalhava muito e treinava pouco, então estava doando e me cuidando pouco, que é a tendência de todo terapeuta, toda pessoa que cuida de gente. Então já fica aí uma dica para você. O médico simplesmente falou para mim assim, falou, olha, você precisa mudar imagina, quase 30 anos de idade menos, um médico chegar para você e falar assim, você precisa mudar de profissão porque com 50 anos você já não está, a tua coluna já está estragada, né? Ah, porque a escoliose aumenta 1 grau por ano, então imagina, eu tinha 20, hoje eu tenho quase 50, eu era para estar toda torta, né? Então, veja os diagnósticos, as falas, o quanto isso impacta no nosso mental, e se a gente não abre a cabeça, e graças a Deus hoje a gente tem muita informação, e que se a gente quer, a gente consegue sair de qualquer buraco que a gente mesmo se enfiou por falta de conhecimento. Então, o caminho evolutivo para todo ser humano, para todos nós, é o caminho que eu estou seguindo e está dando muito certo, é de a gente ampliar nossa consciência, o nosso conhecimento. Por isso que todos os meus cursos deste ano, independente se você é terapeuta ou não, se você é da área da saúde ou não, todo mundo tem o dever, todo ser humano tem o dever de conhecer um pouco mais sobre o seu próprio corpo, como funciona o seu corpo. A estrutura óssea, os seus músculos, os seus órgãos, os seus chakras, como, né, fazendo toda a ligação com a parte mais densa, mais sutil, para falar, nossa, eu sou tudo isso, nossa, eu tenho condições então de trabalhar uma meditação e fazer um processo de reprogramação para melhorar minha dor? Com toda certeza sim. Então, espero ter tempo hábil para isso, né? Para poder aqui gratuitamente fazer algumas coisas, né? E vocês podem me fazer perguntas, porque me ajuda a trazer elementos e gravar esses vídeos para vocês, para poder ajudar o quanto prontamente, não só necessariamente que vocês façam o curso, lógico, porque curso é aprofundamento e é muito importante aprofundar, né? Então, para quem sente o chamado desse autocuidado, né? Esse do dia 16 são 2 meses, 9 aulas que a gente vai ter aí, um encontro por semana, às segundas-feiras, das 17 às 19h30. A aula vai ficar gravada para quem nesse horário não pode assistir. Durante uma semana vai poder assistir, depois nós vamos combinar como eu posso deixar isso disponível para vocês, né? Para anotarem as considerações, tudo, aonde a gente vai trabalhar essa saúde integrativa. Então eu vou dar elementos, vou dar coisas para vocês já fazerem, são coisas naturais, caseiras, sem risco nenhum, como água morna, coisas muito básicas, que vêm das medicinas tradicionais lá de trás, né? A oriental, a hindu e tudo isso, e que tudo isso está voltando. E que é muito fácil a gente eliminar, em uma semana a gente ter muitos ganhos, fazendo movimentos pequenos aí que pode ser no início difícil, mas depois você fala, nossa, tô me sentindo tão bem que fala, não quero nem mais, o teu corpo não sente mais vontade das porcarias que, no caso o glúten, a lactose, que no começo, ai meu Deus, como é que eu vou tirar isso? Ai a minha pizza, ai não sei o quê. Fiquem tranquilos, porque isso é um processo e que cada um vai no seu limite, então na sua diretriz, né, na sua linha, mas independente de qualquer mudança, a informação, a compreensão é muito importante, porque aí é que você começa a abrir janelinhas para falar, bom, o que a Gláucia quer agora? O que eu quero agora? Ah, eu tô afim de ir para essa linha porque eu já não aguento mais sentir canseira, já não aguento mais sentir dor no corpo, já não aguento mais dormir mal. Tudo isso que eu estou dizendo tem a ver com todo esse conceito que nesses cursos todos e aqui também a gente vai falando. Então, me traga aí perguntas para que eu possa orientar melhor vocês. Já temos quase 30 minutos, espero que tenha ajudado. Deixa seus comentários aqui para mim, é bastante importante para que eu dê continuidade aos vídeos, aos temas, para poder te ajudar. Um beijo grande e qualquer coisa, só entrar em contato, só me perguntar e com todo o amor, naturalmente estou aqui para ajudar. Um beijo grande para todos vocês.